Aqui os 4 volantes que o Sport possui nesse momento no campeonato, todos protegidos por contrato, tá? Todos protegidos por contrato. Rivera até dezembro de 28, investimento de 17 milhões de reais do Sport. Zé Lucas até dezembro de 28, tá? Jogador com maior potencial de venda hoje do Sport. Pedro Augusto até dezembro de 26 e Lucas Cal até dezembro de 26, tá? Vamos começar então por Rivera, que para mim é o pilar número 1 de 2026. Meu único temor é o jogador ou empresário, quando eu falar jogador barra o empresário, staff, né? não querer que ele dispute uma segunda divisão e Por forçar ainda uma saída. sonhar com a Copa do Mundo. E forçar uma saída. A Copa do Mundo já vai estar muito em cima. Exato, já mas era. os caras às vezes utilizam qualquer coisinha para convencer, né? Enfim, e ele agradou. Então, Muito. vai chegar. Ceará, vai chegar Red Bull Bragantino, vai ter alguns times que Veja, que se entenderam... botar 17 milhões eu não venderia. Veja só. Fred tremeu agora. Não sou eu não. Eu não venderia também. A alta cúpula do esporte precisando... Cássio já olhou assim, já não tô contigo, A cara. alta cúpula do esporte precisando de venderia. dinheiro não pensaria... Mas tá sem fato. Não pensaria um segundo se chegasse aos 17. Mas não é fácil chegar a 17. Tá? Até porque o jogador vai ter 30 anos. Chegaria a 17 do Red Bull Bragantino, talvez. Sim. Do Bahia, talvez. Do Botafogo, do Vasco. Mais difícil. Sei não, a turma tem dinheiro, E viu? Fred tá falando nem, imagino eu, nem de interesse, simplesmente capacidade econômica. Capacidade econômica. Isso. De quem chegaria a 17. Tá? O Ceará não fez isso em nenhum momento desse Não, ano. veja. Mas é porque eu citei Ceará, porque eu citei Red Bull, porque são times ali do meio da tabela, não são times que estão com... Veja só, o Ceará não tá com elenco dizendo assim, ó, tá bom, se eu ficar na Série A, vou começar em janeiro com todo mundo. Essa turma não vem não. Pronto. Agora, um Vasco. Certo. Mas será que ele conseguiu a valorização suficiente pro Vasco vir? 17 milhões hoje dentro do Brasil para esses nada, times né? é nada, pô. É nada. Assim, a turma tá comprando e comprando muito O Atlético Paranaense agressivo, subindo. muito agressivo, pô. E o Sport ainda nesse cenário de dificuldade. Sabe que os 17 entrega. Só, o cara pode fazer o esquema de parcela. Ó, tu não dissesse aí que parcelasse? Vamos lá. Eu pago o que tu pagou e Eu assumo o pagou resto. e assumo o resto. É isso. Ia dar uma laminha. É isso. Veja, então assim, fica... Eu ficava. Aí, veja, Eu ficava aí vai ser... até Aí, com os Não, 17. aqui é ficava. Pra mim é ficava. então pronto. Ah, ok. Eu começaria a ficava. tremer se eu tivesse, ó, Não, então, mas 17, ó, botaram Porque aí 24. chegar e aí pagar o ficou- valor inteiro dele, Mas nesse caso é não diferente. é a gente que escolhe. É ficar, e nesse caso é diferente do que a gente estava falando do Luan Cândido. Nesse caso, se a negociação for, se acontecer, em tese é uma negociação vantajosa. É porque é algo inevitável. Por exemplo, se alguém chegar por 10, eu não negocio. Isso. Se alguém chegar por 15, eu não negocio. Se alguém chegar por 20, talvez já tenha ido além. O Sport E deve ter pelo menos você colocado tá a multa lucrando. maior. Né? Pelo menos você tá lucrando. Então, assim, eu ficava. Então Não- pode ver. Não ficar com Rivera é algo acima, né? É algo muito... E outra, tá começando. Tá começando, não. Já está muito simbólico a figura de Rivera como o único jogador do Sport Série A. Então, é simbólico também para essa gestão tentar permanecer para mostrar, olha, Veja, é o eu ponto não de fui partida, Cauê. competente Tecnicamente é ao o ponto de máximo. partida. Se você ficasse com Gabriel, goleiro, os dois zagueiros são ok. Tá no bolo. É. Não. Se você fica com Rivera, você tem um meia, o Sport tem meias suficientes para sustentar. E um Derek, o Sport já tem no Mateuzinho com contrato, já tem no Barleta com contrato, você vai muito estruturado para uma Série B. Mas Você começa o ano. Até para poder passar Você pelo começa o Pernambucano, ano, os por Copa do aperreios Brasil, de transição, de início porque, de vê só, temporada. o Sport está sendo rebaixado, lanterna absoluto. Começa o ano, perde um clássico, se complica no Pernambucano, é eliminado no acesso do Pernambucano. Exato. Vira um inferno. E quando você vem montadinho. E assim você vem montadinho. Outra, que isso, com certeza, espero que o Sport seja inteligente ao máximo de fazer isso. A questão das férias. Antecipa, dá a todo mundo. O Mas vai ter, Cauê. O importante, se for queimar para ter uma volta antes, entender quem eu vou liberar antes. O Sport
lógico que é ruim, porque outros times no campeonato também estão em Com a disputa. mudança que a CBF fez, né? É 7 de dezembro. 7 de dezembro, mas também a Mas bola já volta em janeiro. a questão é que o Pernambucano talvez comece em 7 de janeiro. São 20 Exato, dias, é né, de isso. férias, né? 20 dias, né? Então, se precisar de alguém a mais, você vai, tem que entender isso, para a volta, porque a volta são Porque pontos também teve físicos. férias no meio do ano, que protegeu. Não teve férias no meio do Sim, ano? mas porque geralmente aquela intertemporadazinha são o quê? Uns 10 dias para Não, mas, você, mas teve entendeu? mas teve parada mesmo. Teve Então, teve férias no meio do ano, já porque o Que já campeonato foi contado. É porque o campeonato estava previsto para terminar dia 21 de dezembro. Aí quando puxou Então, para 7, aí você já ganhou. No Mundial de Clubes, vários jogadores tiveram férias ali. Sim. Ou seja, talvez alguns só tenham 10 dias aí, porque Mas agora é ver e entender isso então o daí para esporte também pode aproveitar. tranquilamente dar férias 7 de dezembro e ter o elenco de Tem volta 20 dias, 27, 17, aquela 20. 17, se for 10 dias, 20 de dezembro, aí para trabalha no começar a final do ano. intertemporada ainda no final do ano, aqueles porque, olha só, exames e Na tal. segunda divisão, spoiler, na segunda divisão, não sei se começa o ano colocando sub-20 para jogar em Pernambucano, não. Sem ter Copa do Nordeste, porque veja só, o Pernambucano isso. vai ser sozinho. É isso. Não vai ter Copa do Nordeste, é domingo e quarta Pernambucano. Domingo e quarta. Segunda-feira que vem, inclusive, o Conselho Técnico. Então, a assim, possibilidade de ter final única na Arena Pernambuco. não tem, veja só, não tem o único choque de datas não, a única, tipo, domingo e quarta, outra competição, a única competição que choca com o Pernambucano é a Copa do Brasil. Uma ou duas rodadas da Copa do Brasil. Não, nisso o foco no estadual é gigante para quem. Se você só tem o estadual, porque na outra o Sport jogava com a base do estadual, mas 3 dias depois utilizava Na verdade, a força máxima na o Copa do Popeye é Nordeste. justamente ali, naquele início de temporada, Sim, o jogador que primeiro tá jogo, voltando, mas aqueles, sequência do domingo e quarta. eu acho que aí vai para uma linha Anderson Moreira, viu? Que começou com tudo para dar liga, para curar as feridas do ano anterior. Eu acho que o Sport, eu sou muito defensor de usar base no estadual, quando se está na Série A. Quando se está na Série B, você tem que primeiro curar as feridas do ano anterior. E você cura as feridas do ano anterior vencendo o jogo e fazendo com que paciências da vida lhe enganem. E começando antes a temporada, você precisa que dê liga antes. Outra coisa, Náutico e Santa Cruz, e Retrô, e todo mundo, e Central e todo mundo, Central joga 2. Não, joga 2 e perdeu no TJD, não vai jogar. Então, assim, mas veja, Santa, hoje... Náutico, Retrô, todo mundo, Cauê, vai começar já voando, Sim, porque vai começar muito mas antes. veja, teoricamente, falando teoricamente, porque a gente está falando aqui sem saber como é que vão ser as reformulações. Sim. Mas, teoricamente, hoje, talvez o Sport tenha, não é que seja o melhor time, mas tenha mais peças de um ano para o outro do que Náutico e Santa E Cruz. é melhor também, né? Também, por tabela, também. Mas talvez a espinha dorsal, o Sport comece o ano com a espinha dorsal que venha do outro ano maior do que os outros dois. E muito mais qualificada. Veja só, não é porque esse time implodiu na Série A que é um bando de jogador horroroso, não. Isso aí são... Porque talvez, pronto. Como eu falei antes, assim, tá muito diferente. Muito diferente. Sim, e até pela necessidade que Náutico e Santa Cruz precisam se qualificar. Talvez seja. Precisam se qualificar. Então, talvez... O Kevson que a gente já tirou. De 25 para 26, o Náutico tenha 4 titulares. Sim. E novos. O Santa, 5 titulares. Talvez o Sport tenha 7, 8 da turma aí. Talvez no começo do ano, 10. Então, assim, se os queira ou não, chegarem, para o início de ano, faça com que você... Lógico que a questão física pesa, de volta de trabalhos, mas isso de entrosamento ajuda demais. Início do ano ajuda demais, pô. Zé Lucas eu vou colocar como negociação, porque, obviamente, é um objetivo do Sport a negociação. Então aqui é um objetivo... 2026 depende muito disso. E aí tá implícito, veja só. Quando eu tô falando negociação, não é, obviamente, todo mundo tá assistindo é inteligente o suficiente para entender. Não é, empresta pro Inter. Não é. É dezenas de milhões de reais, tá? Numa venda posterior. É a previdência privada do Sport. É de Pedro Lima para cima. Tá? Pedro Lima foi vendido por 60 milhões de reais para o Wolverhampton da Premier League e com assim, o valor da negociação, ou seja, um jogador que que valia 60 milhões de reais, o Sport teve direito a 42. É uma venda muito pesada, Mas aqui, Cássio, mais jovem,
com a Série A inteira Série A nas costas inteira. e capitão da seleção Camiseta. brasileira. Então, Se for menos de 80, pra mim vai ser uma decepção. caramba, assim. Cauê. Cássio, Veja, Eu tô nessa. Se for Vai ser uma 80 decepção. milhões, bota Se verde vem de quem você 80. quiser aí. E pronto, fica Se for menos de 80. Veja, se for 80 milhões, Não bota é verde otário quem pra dizer fica que- com quem quiser aí, pô. Veja, 80... Não é otário pra dizer, não, teve Pelo- uma sondagem aí, não sei o quê, o caminhão chegou, quando a gente Não. liberou. Veja, Não, pô, veja, é porque eu tô pé no chão. Era pra ser 100, Não, caramba, não, veja. Se mas for- eu vou ficar nos 80. Cássio, vamos lá. Pedro Lima. Veja, eu tô me preparando psicologicamente pra ser 40 milhões. Pô, se for esse 80 de Cauê, pelo amor de Deus, pô, Mas vê só, tá, por que 40? tá resolvido. Veja, ele é mais jovem que Pedro Lima. Tá resolvido. Ele jogou uma Série A inteira. Yuri Romão pode dar mais 10 Não entrevistas. não liga. não. daquela- Eu já Aí- ia pensando que você pode gastar, mas... Não. E ele pode dizer, a ilha tá caindo. Pode continuar dizendo. Assim, pô, se vier 80 milhões, tá resolvido. A ilha tá caindo, eu pago. É, pá, pronto. Cássio, vamos lá. Ele é mais jovem que Pedro Lima. Ele jogou uma Série A, enquanto Pedro Lima Fred, jogou uma Série B. Eu não sei. Inteira, Ó, inteira. Veja, inteira. 80, o que é 80 milhões? Você sendo da segunda divisão. É provável, considerando os últimos anos. Eu sei que o futebol tá muito. Ele tá aumentando, tá muito dinâmico nos últimos anos, assim, numa escalonada financeira enorme. Mas 80 milhões é possivelmente um valor superior à projeção inteira de receita do esporte. Sim. Sim, mas é o achado. Juntando É o achado. tudo, cota, sócio, Achou um pocinho de bilheteria. petróleo, Veja, só a venda desse jogador talvez supere patrocínio da Bet Nacional, o que tu quiser. Juntando tudo, Sim. talvez o esporte não bata Ok, 80 É milhões. isso. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que se sai essa venda. Não tô falando do Sim, potencial, tô sim, falando sim. do que seria 80 milhões. Sim, 80 o milhões. peso pro esporte Tava é isso resolvido, tava resolvido. Veja, já passaria a ser. Porque vai ser difícil a segunda divisão, mas passaria a ser uma obrigação, basicamente, assim, porque seria um nível de receita das maiores da segunda Mas divisão. lógico, só lembrando que vendendo Se por esse acontecesse patamar que de o Cauê 80, falou. não cai o Pix de 80, né? Possivelmente vai ser aquela coisa. O fatiadinho, talvez... Mas no fim das contas, o de Pedro Lima foi uma parcela no Sim. outro ano. No resto, entrou. Talvez... Não, mas geralmente eles fazem isso, 2 anos no máximo. E talvez algumas coisas a partir de metas atingidas, né? Tipo, é 80, se tu cumprir já Mas meta aí que isso. tá. A de Pedro. Não, a gente. Os valores, Mas eu os valores espero que ele falou- 80 já de cara, assim, ó. os valores que Vou ele pagar falou 4 aqui de de 20. Pedro Lima são valores líquidos, assim, aqui. Sim. Não teve bônus, meta, nada, né? Então, assim, Espero as 4 parcelas de 20. eu tô achando que espero que seja uma boa venda, mas se for nesse nível de Cauê, tá... Se for menos que isso, eu juro a você que eu fico... Bem, então começa a acordar lá na Indonésia, viu? É do outro lado, é para o Mundialzinho Sim. Sub-17. Não, vou assistir. Eu só quero o troféuzinho. É bom Ele assim. Eu só não quero essa precisa. imagem. A imagem é só Ele essa. não precisa nem ser A imagem é só essa aqui, né, o Cauê? campeão. Eu não, ó, não precisa ser o melhor do campeonato, não precisa nem estar entre os 3 melhores. Ele é o capitão da seleção. Eu só quero, ó, A foto. a foto. É. Só Mas quero a pelo foto. menos uma boa campanha, né? Assim, Porque se ele fez a foto, Vale muito. é porque ele foi titular todos os jogos, é porque ele foi o capitão e o título e o time campeão. Então a foto, meu amigo. E a Europa tá indo muito agora pro Sub-17, né? Impressionante como Sim. agora, mais até do que o Sub-20, porque é É. como se eles conseguem finalizar a preparação do Exato. jogador. Moldar, Isso, né? isso. Moldar. Então, O Sub-20 tá velho. o Sub-20 já tá ficando velho. Já chega Então- com seus defeitos de fábrica. É um absurdo, inclusive. Mas enfim, deixa Zé Lucas aí. Cauê, tô aqui. Você, Veja, você, eu digo a você. você acendeu uma fagulha de esperança aí. Você tá feliz e eu tô triste com medo de ser menos, viu? Em 2025, o Sport Se for 50 já seria uma vida fantástica. Não, não, 80, não, velho. 80. chegou, em 2025, o Sport chegou até março sem nenhum volante. Tanto que é o que jogou luz Por em conta Zé disso. Lucas, tá? Não é pelo brilhante trabalho, não, viu? Não, exatamente. Não tinha nenhum, zero. Foi Johan de volante, foi... Foi a Tite Ortiz de incapacidade da volante, gestão, foi- de pelo foi menos um absurdo. trazer um volante para Foi um compor, É, que foi fez com Tite que o menino Ortiz, aparecesse. Foi qualquer ideia de volante, mas o Sport não tinha um Não, volante. só dando uma ponderação, cara. Ele teve a oportunidade por conta da escolha do esporte de botar a meninada. Os treinos naqueles jogos, Ele muito foi bem. ok. Não, E aí, Não, isso aconteceu. e Essa, aí essa a parte. incapacidade de contratar fez com Isso. que ele, em vez de voltar com todo mundo, não, ele deu não, continuidade. não, quase isso, desculpa, até pra ficar. Sim. Porque quando teve esses 3 jogos do Sub-20,
ele, acho que mais uns 2 foram pensados pro grupo Sim, principal. pra continuar. Então, pra assim, continuar. ele, independentemente de quem chegaria, tipo, aquele sub-20, o Sport ali, filtrou, isso aqui vai me ajudar. Inclusive, ele era o mais novo do time, tá? O Sim. time era sub-20, ele era 16 Com anos. 16. Ele era sub-17 e o time era sub-20. Só que o ponto, Cauê, que eu discordei, acabei, foi mal, acabei sendo veemente, é que ele, a continuidade que ele teve, tipo, a direção teve o mérito de ter aquilo ali para no final filtrar jogadores para Sim. entrar, para reforçar o grupo principal. Isso estava no planejamento. O que talvez não estivesse no planejamento era a quantidade de jogos que ele teve, porque era para ter um volante. Exatamente. Esse segundo momento, Exatamente. para sorte, veja, a sorte Porque Tite Ortiz foi o incompetência de primeiro arrumar volante do Sport. Isso. Só lembrando. A incompetência de arrumar um volante, de trazer um volante, isso. fez com que Zé Lucas Bota ocupasse o esse menino, espaço. bota o E menino, aí, porque não tem outro. e aí rendeu. É isso, tá? Então. No primeiro semestre, acho que ela estava indo para a seleção sub-17. A partir Sim, daqui, sim. e não estava nem no radar antes, assim, basicamente. Então é isso. A gente teve um desenho de ausência total de volantes em 2025 e agora começaria 2026 com 4 volantes com contrato. Tá? Pedro Augusto. Detalhe, ele tem que começar porque ele não vai ter 18 anos ainda. Não, tô falando os 4 Não, mas volantes. só para explicar, Zé Lucas, até para quem não sabe, É. ele pode até vender, só, se for pro time do Brasil, tudo bem. Mas se for uma venda para a Europa, ele só sai quando fizer 18 anos. Exatamente. Mas, Cauê, o Sport tem 2 volantes reservas hoje que o Sport trouxe durante a Série A, mas trouxe com contrato até o fim do ano passado. Do ano Talvez que vem. tenham vindo somente sob essa condição, né? E os dois já com a campanha comprometida. Ou seja, os dois vieram já sabendo que a chance de jogar 2026 na segunda divisão era muito maior do que na primeira. Eu acho que os dois lados dessa negociação foram. Assim, o Sport também. A gente pode até discordar, a gente vai voltar ainda, mas eu imagino, Fred, que o próprio Sport já pensou esses jogadores, já tanto assim pensando em fazer alguma coisa na Série A, mas nos ajudaria no ano que vem. Eu acho que isso já fez parte da conversa na hora de contratar esses jogadores. Cauê, nos ajudaria ano que vem? Não, eu sei, mas quem falou foi a direção do Sport. Acredito que sim. Pedro Augusto, por tudo que já tinha feito lá no futebol português, quando foi pensado pelo Fortaleza, apesar do rótulo criado por toda a história que a gente já conhece do pênalti, mas é um jogador que tem a capacidade de ajudar. Se vai conseguir ajudar é outra coisa, mas capacidade de ajudar tem. E Lucas Cal foi um cara que, assim, foi um jogador que foi muito bem no América Mineiro, surgiu na base de São Paulo como zagueiro e foi transformado como volante. Não tenho certeza se foi Wagner Mancini no América Mineiro que puxou ele, ou se já tinha puxado ele lá no Atlético Goianiense, onde ele já tinha jogado um pouquinho atrás. Mas é um jogador que conseguiu fazer Série A como titular no América Mineiro, foi titular no Atlético Goianiense também, eu acho que em Série A. Então, assim, é um jogador alto, até por ter sido zagueiro. Pedro Augusto também não é um jogador baixo, então você cria esse elenco fisicamente mais forte, mais alto. Eu acho que ajuda. A minha questão é salário, dentro desse combo do Sport. Então, pode ajudar? Pode. Mas não sei se... Será que Pedro Augusto tem mercado para prateleira mais baixa da A e se aparecer alguma coisa, o Sport libera? Eu acho que não tem. Se não tem, então é ficar. Veja, Lucas Cal não tem informação de salário, o salário de Pedro Augusto é alto. Mas eu não sei se consegue. Exatamente, até pelo salário. Porque veja, aquele salário dele que não dá para ser um salário de Série B. Assim, veja, porque eu sou muito objetivo aí. Ceará, esquece. Não. Jogou lá no Fortaleza, esquece. Aí você vai para Curitiba, não vejo utilizando, pagando. Poderia pagar, é quem aguenta. Poderia pagar, é quem aguenta. Criciúma, Novo Horizontino. Atlético Paranaense não vai pegar ele. Então, assim, eu acho que são pouquíssimas as opções. Um Vasco, Cruzeiro, Inter, não vai pegar. Um Inter pegaria? Um Grêmio? Para ser reserva. Aí o salário vale pagar para ser reserva? O Sport trouxe para ser reserva. Num salário alto. Aqui tem um salário alto, tá? Não vou dar mas essa é a conta que eu tô colocando. Se der, se a conta fecha, beleza. Eu acho que pode ser importantíssimo. Não vem sendo, por enquanto. Não tem tido... Tem participações ok, até porque não tá tendo tantos jogos como titular ali. A dupla Rivera e Zé Lucas é muito consolidada nesse sentido.
Então, agora talvez apareça com a saída de Zé Lucas para o Mundial, talvez a necessidade de Pedro Augusto e Lucas Cal se mostrar será maior, sobretudo Pedro Augusto. Perfeito. Vou pedir para que João passe agora a tela, porque o Sport tem 4 volantes pelo mundo, tá? O Sport tem 4 volantes emprestados aí. Todos, pelo menos 3 deles, jogaram muito aqui em quantidade e, em alguns momentos, os 3 agradaram a torcida, tá? Fabrício Domingues, por mais tempo, chegou a ser um ídolo, ou pelo menos uma... Não à toa foi comprado, porque existia uma Isso, multa e foi né? comprado. Foi uma referência, né, Exato. do esporte Existe uma... ali de Sosso, tudo. Fábio Matheus, muito elogiado. Porra, eu lembro. O início foi muito bom e depois... Jogador de Cabral nos comentários, sempre defendendo, sempre pedindo Fábio Matheus. Pedro Martins. Eu, inclusive, gosto mais de Fábio Matheus do que de Pedro Martins. Sim. Pedro Martins também teve suas chances. E Luciano, acho que poucos vão lembrar. Luciano, tem a foto não, meu irmão? Não consegui nenhuma foto de Luciano no Ipiranga do de Erechim. craque que o Sport abriu Então, mão Cauê, de 1 milhão. Vamos começar por Luciano, porque alguns não vão nem lembrar quem é Luciano. Quando o Luciano chegou, é aquela famosa segunda janela. Sim. Né? Aquela janela que o Sport, para variar, vira as costas para ela e deixa ela ali entreaberta. Diz, precisa não, deixa. E aí vem a turma, vem o 14 de 2024, vem aquelas peças que não ajudam e que ajudam só a sabotar o trabalho que parecia que iria para frente e não andou de Sousa ali naquela ocasião. Termina que o Sport, se eu não me engano, abre mão de 1 milhão, que era de um zagueiro Isaac, que o Red Bull precisava comprar esse zagueiro por força contratual naquele período. Já tinha passado o tempo e o Sport, em vez de pegar o dinheiro, só mandar aí Luciano. Ou seja, foi dinheiro torrado. Mais um dinheiro torrado na conta, se quiser jogar ali naquela conta de mais de 60 milhões, está aí no bolo também, Luciano. Os outros 3 aí a gente vai para... pouco que jogou, dificuldade razoável de dominar. Não, quando jogou, que Guto teve chance de botar ali, quis dar uma oportunidade para mim. Não pode reclamar que não teve. Teve. E deu trabalho, viu? Deu trabalho para pegar na bola como pegava. Então, obviamente, Luciano negocia, né, e deixa pelo mundo aí, né? Isso é dinheiro perdido, né? Veja. E nesse caso dessa negociação, é qualquer negociação. Veja, se batesse num time aqui de futebol para jogar o campeonato pernambucano, não me assustaria. Juro a você, pelo futebol dele. Não conseguiu no Ipiranga de Erechim ser titular na série... Não tem foto. Mas pelo menos jogou a Série C, né? Ou seja... Eu sei, mas não foi titular não, assim, não foi, pô, tá na C, jogando titular, fazendo alguma coisa, não sei, viu? Difícil. Negocia. Não, esse aí já tá sentenciado. Fundo perdido. Deixa eu dizer quantas partidas ele fez no Ipiranga, tá? De Erechim. Esse aí eu lembrei que existia por conta de Cauê aqui na mesa hoje. Tá? Não teve até um jogo, Fred, que eu fui assistir da Série C. Fez 4 partidas na Série C e 8 no Gaúcho. Difícil. Tá? Não jogou não, pô. Teve um jogo que quando eu vi que a escalação, quando saiu a escalação, eu vi que ele ia jogar, eu parei pra assistir esse jogo. Se não vou assistir. Pra ver se alguma coisa, né? Ele não tocou na bola. Veja, o único jogo que ele foi titular foi contra o Deve ter sido Londrina. esse jogo que eu assisti. Deve ter sido. Londrina. Pronto, um jogo com o Londrina, jogos que eu gostava de assistir, quando o time do Londrina. Antes disso, só foi titular no Gauchão contra o São Luís. Os outros ele entrou. Ou seja, resto de jogo. Vai chegar aí estorvo para ver onde vai botar. Quem trouxe Luciano? Como é que se paga 1 milhão? Vamos adiantar, meu irmão. Vamos adiantar. Aí tem muita gente que matou Pedro Martins. Muita gente matou o dente. Não foi um só, não. Pedro Martins, Cauê. Negocia. Veja. Negocia. Tô vendo, os 4 aí, pra mim, assim, é negociar os 4, tá? Assim, não sei se a gente vai ficar um por um. Não tô vendo... Não... Veja, o próprio Fábio Matheus, que talvez pudesse causar algo assim... Eu não consegui, até no Novo Horizonte, nas partidas que eu vi, posso ter dado azar. Até porque não assisto todas, não consigo realmente. Mas nos jogos que eu vi de Fábio Matheus, eu não consegui me convencer de... Pelo contrário, eu acho que ele tá jogando futebol aquém até dos bons momentos dele no esporte. E que não chegaram a ser tantos. A gente lembra muito de Fábio Matheus hipotético, da base,
do hipotético, do potencial que Eu ele gostava de teria. Fábio e Matheus, mas, de fato... Eu comecei... Hoje, sinceramente, eu larguei. Ora, Cauê, tem uma questão sobre Fábio. Luciano, não vou nem considerar, mas Fábio Matheus e Pedro Martins acabam os contratos ano que Fábio vem. Matheus, tá? se desse... Assim, Pedro dependendo... Martins Eu tá largava. jogando regularmente na Chape, tá? Mas não vejo muito... A campanha de acesso. Ele tá jogando na Chape, tá? Então, negocia. Reserva. Veja, reserva. mas renova o reserva contrato. quinto, Mas é. renova o contrato, né? Porque vai que, né? Foi titular contra a Ferroviária, tá? Ele é o Agora- reserva que joga. E depois foi titular contra o Botafogo de São Paulo. Nos 2 jogos anteriores. Ele não jogou o último jogo agora, quando venceu o Goiás. Mas ele tem isso, tá? Nas últimas 7 partidas da Chape, foi titular em 4 delas e entrou em 2. Ele é um volante que joga lá, que tá... Mas, assim, era o que eu achava dele no esporte, que era um jogador simples que fazia um óbvio, mas fazia o óbviozinho ali de boa. Por ser um jogador barato, valia a pena de estar ali no elenco do esporte. Para voltar, para fazer isso, Mas renova, Não- Cauê, para empresttar. aí eu renovaria. Veja, se a Chape quiser, Tá jogando, tá subindo. aí você... Eu não faria aquele esforço, ó, o cara tá Porque se pedindo negociar 100 agora, mil, porque veja só, se negociar agora sem renovar, você tá, na verdade, sobretudo se a Chape subir. liberando o jogador. Sobretudo se a Chape subir. Se não renovar o contrato, você está liberando o jogador. Você está Porque abrindo também mão do tem isso, jogador. Fred, tem que saber quem quer o cara. Certo. 25 anos. Quem quer o cara. 25 anos. Já passou de uma margenzinha de Fábio Matheus, eu já tentaria, porque vai que aparece, que acontece. Vai que acontece. É isso. Fábio Matheus, eu enxergo que tinha alguma coisa a mais. Pedro não, eu acho um jogador mais simples. Possa ser que a história... 24 partidas, né, na Série B, né, titular. Jogou todos os últimos jogos sem ser substituído no Novo Horizontino de Anderson, tá? Valorizado. 34 jogos no ano pelo Novo Horizontino. Então, tem que renovar esses 2 jogadores, Sim. né? Não, Fábio Matheus Empresta- é isso. Fábio Matheus tinha um potencial ali instalado, né? Ele carrega um potencial. Agora precisava, nos jogos do Novo Horizontino, foi o que eu disse, os jogos que eu vi do Novo Horizontino, eu não consegui enxergar aquele futebol, mas tá lá, tá jogando. Então, se o cara tá jogando regularmente no time de Série B, é obrigação do esporte tá amarradinho com esse cara. Certo. Empresta, renova e empresta. Empresta. Renova e negocia. Se tiver que voltar é um problema, Os dois, sim. os 2 sim, né? Pedro Martins eu não descarto totalmente. Eu não usaria. Fábio, até pela essa necessidade que a gente viu do perfil de quem está. Aquele cara pode ser um segundo volante que hoje o esporte não tem. O esporte não tem esse Chegou a jogar de segundo lateral volante esquerdo, né? armador. Chegou a jogar de lateral de esquerdo lá. O esporte não tem um segundo volante armador que pise a bola, que seja como se fosse aquele volante meio que meia armador. O esporte não tem isso. E um protagonista, que Fabrício Domingues foi protagonista no esporte, né? Até o Pernambucano, chegou a jogar um pouco a Série A. E o esporte, né, já com o Daniel Paulista, fez a liberação dele para o Cerro Porteño. Eu tô contando já com a venda, porque se tá É, titular, exato. deve estar batendo as metas lá. Nesse assim. caso, é esperar, não é nem negociar a opção, é torcer para bater as metas e, E essa, pronto, essa é. venda acontecer. E que o valor tenha sido Próximo do que pagou, pelo menos. acima, eu acho que foi acima. Mas foi acima. Acho que o esporte botou para lucrar. Não, quando eu digo E não isso, é pode ser pra- inocente, não. Você tem que ver. Claro, Numa pô, dessa, claro, você. o sentido que eu falei, Sim. Cauê, foi só assim, de pelo menos evitar perda, só Isso. e render por mais óbvio. 15 jogos no clausura, tá? 15 jogos na Liga Paraguaia. Porque aí já se clausura. pagou. Nesse caso, ó. Aí você sai com a cabeça assim de. Pô, se pagou. Fez, ajudou a subir, ajudou. Pronto. Não ajudou, mas ó. A gente pagou 5, vendeu por 6, 7, pronto, pô. Tá pago. 2 jogos na Libertadores, tá? E titular absoluto do Cerro. Se os problemas do esporte fossem esse, meu amigo. Titular absoluto do Cerro, assim, quase não é substituído, tá? Se você pegar aqui os últimos 15 jogos, ele foi substituído 2 vezes. De lateralzão, né? De lateral mesmo. É. E foi uma função que ele fez muito no clube, no Independente, antes de vir para o esporte. E que Souza tentou Chegou a utilizá-lo. utilizar quando Foi o ele que fazia aquela Foi o que posição fez ali. Lucas Ramon deixar o esporte, inclusive. Foi. Quando foi pela lateral, quando chegou a ver o cara, aí não. Aí o Lucas Ramon.
Volta pra fila. Então negocia. 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 Negociação aí para tem muita viúva, viu? Tem muita viúva. E como não tem nessa mesa, bora passar. João, vamos para a parte criativa do meio de campo. Supostamente. Para a parte da armação de jogo, em que o Sport tem Isso é justo. Até tem que. Não, o pessoal até tem alguns criatividade. problemas aí para resolver, tá? Primeiro, o único que encerra o contrato é Johan, voltando para o Internacional. E aí pode seguir sua vida, né? Que volte. Que volte. Que siga a sua vida, onde ele quer que... Sucesso em 26. Daniel Paulista Não, mas não é abriu possível. espaço, se encantou por ele. Mas não é né? possível. Mas não é barato, né, Cauê? Não é um jogador barato. Não. Você vê, a carreira de Johan é só em time de... jogando Libertadores, como reserva, a grande maioria do tempo. Mas Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, depois que ele sai da Chapecoense. Então, assim, tem portfólio. Portfólio. Mas eu acho assim, as chances foram dadas, não é protagonista. Porque Cauê, quando faz dessa linha, é exatamente isso. Ele integra elencos qualificados que jogam no nível acima, mas... E carrega um peso do salário até por conta disso. Mas o Sport, quando precisou de, vamos dar a bola aqui, Johan para Johan conduzir o time num jogo que tá duro, mesmo Cássio, na parte mais fácil da temporada, em Pernambucano, em Copa do Nordeste, não deu para contar com o ele Johan. já O melhor momento de Johan foi realmente com o Daniel. Sim. E queira ou não, veja, vamos lá. Ele já vem pro Sport porque ele já vem no viés de baixa na carreira. Porque não é... Ele veio como? Numa negociação por Vitor Gabriel, que é um jogador jovem do Sport, está emprestado ao Inter, veio no contrapeso de um empréstimo. Então, assim, o Inter... Não é que o Inter tivesse várias propostas. Não. O Inter colocou lá, tenho aqui, tem esse cardápio aqui, escolhe um para levar. Então, assim, o próprio viés do futebol da carreira dele já era de baixo. Não era mais aquele Johan de início de 20 e poucos anos que se olhavam, esse menino aqui pode estourar, pode ser um camisa 10 e tal, que pode ajudar. Não, isso já passou. É isso, tá? Acho que Johan não gera qualquer dúvida, tá? E aí os outros 3 jogadores, todos têm contrato, tá? E Atencio com um contrato muito longo até 2029. E investimento e aquisição, né? Que aí tem outro contexto. Eu vou deixar Atencio para daqui a pouquinho. Eu quero começar com Lucas Lima, que foi o jogador do Sport no acesso. Desequilibrou. Sim. Na Série B. E fez uma Série A para o contexto do Sport bem, para o contexto da Série A razoável. Fraco. Para o contexto da Série A. Fraco. Tem até alguns números que... conduz bem o time em alguns momentos, é importante. Então, assim, não dá para só avisar o meio de um time que tem 17 pontos, não. Se ficou fraco, e esse bem do Sport é com o sarrafo bem baixo, tipo assim, sem muito pelito, fraco. Eu entendi o que você falou, mas eu acho que ele teve um desempenho médio. Mas não para despertar interesse de seguir na Série A. Dentro da mesma lógica que o contrato talvez se adeque à Série B, eu acho que fica, velho. Veja, se fosse assim, se por acaso o Sport acordasse e sobreviveu, do jeito que tá aí, já tinha feito pontos, vamos dizer que tivesse um viés normal, mas jogando esse futebol de Lucas Lima. Entrou em coma, acordou... Acordou e eu não ficaria com o Lucas Lima na Série A. Não, porque eu acho que essa resposta que a gente esperava dele no A, acho que não teve o suficiente. Agora, no AB, contexto de já ter contrato, contexto de quem vai pagar o salário de Lucas Lima por aí. E não ser a coisa mais simples do mundo depois de arrumar um meia também para a segunda divisão. Exatamente. Né? Já tem um cara que minimamente é identificado. O que a gente estava conversando antes aqui. Eu acho que é mais do que minimamente identificado. A gente pode chamar de identificado. Pronto. Que um jogador aqui, que a gente não vai falar, que um jogador que não quis jogar por alguma coisinha e Lucas Lima ficou pô. Então a gente sabe que o Lucas Lima... Lucas Lima jogou contra o Vasco na Ilha do Retiro, o jogo que o Sport perde por 3-2. Não tinha nem pisado no chão. Pronto. Na maior parte dos dias da semana. Ele briga para jogar. Jogou machucado. Por conta de todo esse contexto... E decide numa Série B. Numa Série B ajuda.
Fisicamente, não é mais a mesma É. coisa. Tem todos os. A gente não sabe como é que vai ser um Lucas Lima exatamente. com um ano a Ele mais. decidiu em 24. Vamos ver em 26. São 2 anos. Mas eu não Exato. acho que ele jogou efetivamente menos esse ano. Eu acho que ele teve com uma Série O A time pela teve frente. menos bola também pra ele jogar, E né? com a Assim, Série A pela frente, ele desceu níveis, obviamente. Ele não conseguiu jogar o que um meia de um time de meio de tabela joga. e até Mas o formato de jogo é. do esporte não ajuda o Lucas É. Lima, velho. Mas eu acho que ele conseguiu ser assim. Veja só. Eu não sei, por exemplo, se a gente. Mateuzinho, que jogou muito no Vitória em Sim. 24, teve muitos problemas em 2025. Físicos, inclusive. Físicos, né? inclusive. Então, eu acho que alguns jogadores nessa transição, outros jogadores que vieram da B com o esporte, Guilherme no Santos não jogou Sim. nada nesse brasileiro. Tá? Guilherme não jogou nada no brasileiro. O Mirassol a gente não vai contar muito, mas no Ceará, por exemplo, Mugni jogou muito bem. Mugni cresceu. Mugni foi acima. Então, nessas comparações que a gente faz, eu acho que Lucas Lima não foi que, ele fez uma grande Série B e afundou e passou a não jogar nada. E muito menos o que chamavam muito ele. Se escondeu, não apareceu, não chamou o jogo. Eu acho que ele foi um cara que o tempo inteiro tentou gerar jogo pro esporte. E eu acho que na Série B, se ele tiver essa postura, ele gera o jogo, ele não vai tentar. Ele consegue. Então, o que eu quero encaixar aqui, Cássio, eu até concordo quando eu falei ali razoável, o Cássio falou razoável para fraco. Concordo, dentro da escala da Série A. Mas dentro da escala do Lucas Lima, eu achei ok. E eu acho que ele tem um perfil de não chegar e dizer que merda jogar a Série B ano que vem. Eu acho que o Lucas Lima disse assim, tu prefere tentar recolocar o Sport na Série A ou ir pro Criciúma? Eu acho que ele prefere tentar recolocar o Sport na Série A. Talvez. E aí eu iria com ele. Minha questão do Agora, Lucas é muito Lima alto é o salário. É muito alto. Minha questão do Lucas Lima, no final, é o salário. Mas, pronto. Mas vai pagar, porque não tem muito o que ir pra onde ir. A pergunta é, o Curitiba chegou e disse que quer pagar. Pode ir. Aí liberam. Eu liberaria. O salário cheio dele. Cheio, eu liberaria. Vamos falar em 400. Eu liberaria. Se o Curitiba oferecer metade, não. Não, aí não. Porque aí por 200 não Aí- encontra o meia com a qualidade dele. Não, e a gente vai estar bancando 200, pô. Pra nem jogar. Tu vai arrumar um de meio de 200, aí tu lá vai tu. Arruma Johan. Eu vou arrumar um meio de 200 pra jogar aqui, pra ver se vai dar Rômulo. certo, pra ver se tem identificação, pra ver... Aí pronto, perfeito, é Não isso. vai. Fica com ele. Aí fica com É ele. o mesmo caso de Rivera. Exato. Rivera fica com Rivera até que venha uma compra. Que Talvez. realmente... Alguém disser assim, o Curitiba. Porque eu só vejo o Curitiba. É um Curitiba de Série A, no caso. né? Eu só vejo o Curitiba. Eu não consigo ver ninguém querendo. Não. Veja só, Sim. Cauê. Não tô achando que o Curitiba quer, não. Sim. Tô dizendo, dos que estão subindo Sim. ali, que pode dizer, vamos trazer o Goiás, que não sei nem mais se vai subir e não tá pagando salário desse nível Sim. nos anos anteriores. Não, difícil. Então, é um jogador meio preso ao esporte. É. Tá? Então, só que pode ajudar muito. Então, é um cara que o esporte pode dizer, esse salário aqui a gente vai... Talvez no contrato tenha Redução. uma redução em caso de rebaixamento, ele volte para o patamar de Porque 24. teve a renovação ali, né? Teve a renovação. Teve a Então, renovação, com esse talvez tenha tido essa cláusula. Você fica para 26, mas se cair, volta para o que era. volta para o que Pode era ter sido isso. E aí já se encaixa mais de 300, se for o caso. uma manutenção. Só que o Santos pagava, né, uma parte. Aí o Sport vai assumir sozinho, né? Uma manutenção de E o Lucas Sport Lima. assumir. Vou pular Atêncio e vou para Sérgio Oliveira. Por quê? Quem tem o poder da decisão se fica ou não é Sérgio Oliveira. Então ele tem contrato. Só que no contrato dele tem uma cláusula que ele pode desistir. Até o dia 8 de janeiro, se não me engano. Torcer pra isso, né? Ele pode desistir. Mas o que levaria ele a desistir? Não sei. Aí, veja, o jogador é um jogador com idade para ter mercado europeu. Não sei se ele quer passar mais um ano aqui no Recife. Enfim, mas a gente tava, até agora a gente tá voltando, tirando ali os casos onde o Sport já tinha definido, né, de Karius e Thierry, eu colocaria não fico. Eu também não. Também não. Até pelo peso financeiro. Então, assim, não tem condição. As duas O coisas. Sport não tem condição. Bola que, infelizmente, é óbvio que é um jogador técnico, mas jogou pouquíssimo no clube esse ano e o custo é o oposto do que a gente enxerga em Lucas Lima, de identificação, de sacrifício, aí não, de vestir a camisa e defender, aí, ele é o oposto, com né? todo respeito aí ao atleta profissional. Ele não mostrou nada. Ele pode até ter isso lá dentro dele, mas Isso. aqui no Recife não mostrou. A gente poderia estar falando
dele de um cenário semelhante de Rivera, que tem um salário alto, e a gente tá aqui, ó. Mas vai ter eu acho que dar o dele é o maior, jeito, viu, do O elenco. Sport vai ter que dar Mas um o cara jeito tá de falando- o cara tá dizendo outra segurar, coisa. esse jogador, porque foi um cara, apesar do rebaixamento, foi um Sim, cara assim, sim. que nem Ribeiro, ó, 2 caras que são os caras Nesse caso não teve. de face Não de teve, Série A não teve, mais, não de Série teve. A mais. Porque Sérgio é um jogador que era pra ser de Série A mais. Inclusive, o que tu tava falando de Lucas Lima ali pro Coritiba, pode ser a saída pro Sport de Sérgio Oliveira. De Sérgio Oliveira, De exatamente. repente, diz, ó, eu quero jogar Série A. Diz, ó, tem outro clube assim, o Sport faz um negócio, o cara... Ele é um jogador que pode entrar nesse cenário, porque até Pelo- pouco tempo disputava o Champions League. Relação custo-benefício, a melhor coisa que vendo de fora, eu sempre ressalvo isso, vendo de fora, porque a gente tem os méritos que a gente Isso. não tem acesso, né? É ele não permanecer no Sport. Assim, inclusive, a permanência de Sérgio Oliveira no Sport. Algo que ele faça nos últimos 10 jogos pode mudar essa visão? Porra, meu irmão, mas tem aqui... Pra ficar no esporte, não. Não. Pra sair do esporte. Pra arrumar. Pra ficar no Pronto, esporte. exatamente. eu acho que é perfeito. Perfeito, O que Cauê. ele faria Concordo com o seria Cauê. para mudar de clube. De repente ter... Abrir portas Abrir no portas Curitiba, pra- abrir Porque, portas... queira ou não, O Sérgio custo dele é muito alto. começa a entrar num viés de baixa, né? Ele sai lá do futebol turco. Porque já não tava tão bem. Sim. Aí tem uma passagem, não me lembro se antes de vir pro esporte, qual era o clube que ele tava. Foi na Grécia que ele tava. Tô na dúvida agora. E aí a vinda dele no esporte também se completa nesse viés de baixa. Ele não consegue mexer nesse fluxo, não consegue ter nenhuma montanha-russazinha para, subir ao ponto de, eu com aquele futebol lá do Porto, aquele futebol lá da Que Roma, não faz tanto tempo, que não né? exatamente. Por isso que, e aí eu caí nessa, lógico, um dos meus posts foi, esse cara é aquele que veste 87. Uma camisa 87, porque há pouco tempo ele já tinha demonstrado isso daí, tinha o potencial, porque a qualidade a gente vê. 20, 21, 21, 22. A jogando em alto qualidade, nível. veja, a qualidade do futebol a gente enxerga quando dá, quando eu, tipo, a gente há 2 jogos atrás colocou ele, pegou na bola, um dos melhores ali em pouco tempo. Você vê que tem futebol. Então, Aí no jogo seguinte, aí cava um já buraco cava um e, buraco. e resolve não, então não você jogar. vê que né? tem futebol, possa ser que o Curitiba olha assim, ali tem aquele futebol 0 pra ali, vir, 0 pra vir. 0 para vir, pagar o salário, tal, vamos fazer aqui uma engenharia financeira com o cara para ver se talvez aconteça. Mas veja se você já Mas assassina. o viés hoje não ajuda o Sport a se livrar. Galatasaray, tá, Cauê? 22, Galatasaray, 23. na Turquia. Galatasaray, 23, 24 e 14 partidas no Olympiacos. Pronto, o Olympiacos da Grécia era isso. Esse ano, tá? Que foi mal, assim, É. foi sem, e por isso que sai de lá também. Isso. Mas, veja só. A gente só tá falando de segundo degrau do futebol europeu. A gente tá falando de Galatasaray, um super time turco. Mas que Olympiacos tem ganhou- dinheiro, bota Olympiacos dinheiro para essas, ganhou estrelas Então, que já Galatasaray foram, é um assim, super time turco, tá? que gasta dinheiro para É. pegar esses nomes, vamos dizer, é como se fosse o Nordeste, aquele Exatamente, Nordeste da antigamente. Europa. Da Europa, assim, de tipo, é isso. Diego é Souza isso. no mal, traz aqui e isso, tal. É pronto. isso. E o Olympiacos também. É clube de Menos. dono, assim, Mas é tem porque é Menos, menos, mas veja só. mas- porque o campeonato grego é inferior. É um turco bem ao inferior. turco. Mas vocês Mas é um entendem. clube com dinheiro de um dono. de um... Mas vocês entendem. Ele foi Porto, Roma, Galatasaray e Olympiacos. Sim, Se ele não vem pro esporte, ele poderia ir pro tinha mercado. Veja, muito mercado de muitas prateleiras ainda na Europa. ele não dá certo. Ele deu certo na primeira temporada no Galatasaray, na segunda, que é a última, ele vai mal. E é por Sim. isso que ele sai. Então, ele não dá certo lá, beleza. Agora ele não dá certo no esporte. Pronto, essa é a Aí minha você, pergunta. Ele opa. volta pra Europa? Talvez. Talvez para jogar em Portugal, em casa, para ficar perto de casa. Segunda prateleira de Portugal. Óbvio É. que ele não vai pro Sporting, óbvio que ele não vai pro Benfica, óbvio que ele não vai pro Porto. Vai para voltar para tipo mais 2 temporadas, talvez ali para encerrar a carreira. Certo. Jogaria em Portugal. Antes dele vir pro esporte, tem a história que parece que ele estava esperando algo do futebol americano. É uma possibilidade ir pros Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. Morar nos Estados Unidos. Futebolzinho mais leve. É mais leve e tal. Sem encheção de saco Pensando aqui. qualidade de vida. Porque aqui, então, querendo ou assim, não, enche o saco. Não É. pode jantar, almoçar em paz, porque... Talvez ele pensasse que teria, tipo, viu lá o
o Tudo. Paiva Tour, o o Paiva Paiva Tour, Tour. opa, aqui vai ser bom. Mas, Viu? Adoro demais, porra. Ele também Adoro adora. demais. Ele também adora. Mas tem que esperar que fosse, ó, Paiva que o Paiva Tour tivesse o combo também de semanas mais cheias, de sem tanta obrigação Fez 20 de seguir viagens. Fez 24 jogos na última temporada no Galatasaray. Já tem 21 pelo Sport, é a média dele, né? Sim. Mas fez 14 no Olympiacos. Tá cansado esse ano. Enfim. Já vai em 35. Se quiser ficar a palavra dele, fica, paciência, mas... Fica sem paciência, pelo amor de Deus. Não, aí não. Esse vai chegar. Eu Ele sei. vai chegar. Pra mim não fica, tá? Não fica. Atêncio. Aqui eu peço até a palavra para começar a falar, porque Atêncio é um jogador que, se o Sport quiser, o Sport consegue com tranquilidade, ao contrário de Sérgio Oliveira, o Sport consegue colocar ele numa boa vitrine. Talvez não no futebol brasileiro, ele não jogou na Série A para que nenhum time da Série A diga assim. Futebol argentino, né? Mas no futebol argentino, ele coloca bem, tá? Ele coloca bem no futebol argentino. Para valorizar, né? Para deixar, botar na prateleira aí Vamos levar o menino para casa, Sim. pro menino jogar no Vélez, Isso. pro menino jogar... Talvez até o Libertadores, inclusive. Isso. Ele joga ali, não joga no Boca, não joga no River, mas acho que joga no Estudiantes, Sim. Independente é o time dele. Ele tem um mercado. Emprestado. Que ninguém vai chegar com dinheiro para pagar. Aí o Sport tem esse caminho, que vai ser pressionado por esse caminho. Por que eu digo que o Sport vai ser pressionado? Porque a gente parte do princípio que Atêncio não é hoje o cara mais feliz de viver aqui no Recife. Atêncio não é Paiva Tour. Atêncio vive em Boa Viagem, no apartamento. Atêncio não tem vida de Sérgio Oliveira, de jogador milionário com personal trainer próprio, né? Não tem essa vida. Atêncio tem uma vida, me entendam o que eu vou dizer, obviamente, tá? Abre aspas, simples. Ele tem o nível de um jogador brasileiro que vem jogar no Sport na segunda divisão, normalmente. E que precisa ainda fazer carreira. Sim. Não é? Sérgio já fez. Sérgio já tá com a aposentadoria dele garantida. Ele tem uma vida de um Pedro Augusto. Recebendo talvez menos do que Pedro Augusto. Ou com certeza menos do que Pedro Augusto. Eu quero dizer isso. Ele não tem aquela coisa de já estar aqui a passeio. Certo? Ele não tá. Ele é um garoto. Ele não é um menino que chegou aqui pop, celular, Instagram, dancinha. Ele não tem esse perfil Neymar da vida. Ele é o perfil... De puxar o torcedor pra si. Ele é perfil menino, quieto. Tá? Você encontra ele, eu já encontrei ele fora do futebol, ele mal levanta a cabeça. Jogador de futebol anda assim, né? Jogador de futebol anda... Ó, eu sou jogador, né? Ele anda quietinho, é muito tímido, tá? Então... Se chegam, vamos aqui pro Vélez, ele vai dizer, cacete, pra Argentina, em casa. Voltar pra casa, pra tipo, deu costumes tão mal aqui diferentes, pra mim. Costumes mais... Argentina, as pessoas, o Uruguai, a América do Sul, são menos suscetíveis a essa vida de exposição do Brasil, dessa supervalorização de coisas que não valem nada lá. É um pouco mais centrada a vida de todo mundo. Sobretudo de quem tem uma representatividade, né, na sociedade, como qualquer jogador de futebol de um clube como o Sport tem. Tá? Ele é um cara conhecido. Ele é um cara, abre aspas, público, ainda que ele não seja público. Então ele vai ser tentador para ele. Vai dizer, me empresta aqui, eu mal jogo. Deixa eu ir para lá, eu vou valorizar. Eu vou jogar uma Copa de... Posso jogar Libertadores no Vélez. Então, discurso não vai faltar para isso. Essa tentação vai bater na porta do Sport. Porque eu acredito que ele queira, se vale ser um Vélez. Ele diz, tenho 20 e poucos anos, vou jogar a Série B do Brasil num time que tá um inferno, que eu só fiz sofrer, que eu entro em campo, é confusão, já tá atrasando salário, ou eu vou pro Vélez, pro meu país. Essa tentação vai bater. E eu defendo que o Sport não ceda. Também. Eu defendo que o Sport tente, ao máximo, fazer com que a Atêncio jogue futebol no Sport. Tá? Vamos para o calendário. Você tem o Pernambucano, você tem Copa do Brasil, e depois você tem início de Série B com Copa do Nordeste. Não é tão difícil deixar a Atêncio jogar.
no Pernambucano, quando tiver a dividida, porque vê só, vai ter dividida Copa do Nordeste e Série B. O Sport vai ter que fazer escolha. O Sport não vai jogar sábado e domingo com o time titular. Então o Sport pode, no mínimo, E a dividida é com o Lucas Lima, que já tem uma idade avançada, que Isso. precisa respirar, que precisa descansar também. Então, veja só. E numa Série B dá pra pensar os dois. Sim. Se no A não dá. E meu no ponto de AB dá. argumento, quando eu for falar, tem isso É. que eu vou falar. Então, assim, eu acho que o Sport tem quase que um dever econômico, esportivo, porque a Têncio foi identificado por todos nós Sim. como um grande movimento do esporte. Se a gente criticou Carlos Alberto, se a gente criticou Matheus Alexandre, a gente aplaudiu a Têncio. O cara foi campeão da Copa da Argentina, ele era destaque no time. Muito jovem. São tiros que às vezes acontece dar errado. E 12 milhões é barato para isso aqui. Porque ele chegou. Não é barato pro esporte. E não é barato pro esporte, mas porque ele jogava, porque ele representava no futebol argentino, tanto que saiu do Independente e a turma revoltada com a negociação. Tá? Mas não jogou. Hoje ele não vale isso na ótica do torcedor do esporte. Então, para mim. E não é o perfil de jogador que o torcedor do esporte curta. Né? Por tudo isso que eu falei, essa introdução que eu fiz. Por mim, eu ficava com a Têncio, nem que fosse. Eu também. Nem que fosse. Você fez uma longa explanação. Pro Pernambucano no começo do ano. Não chega a ser muito polêmico, não. Eu acho que tem que ficar. Acho que tem que. O contrato dele é o mais longo até agora, de todos que apareceram, é dezembro de 2029. Tem um potencial. O Sport não precisa só. A gente falou que tem um meia na Série B já é difícil. Mas só um não adianta, sobretudo se briga pelo acesso. O Sport vai precisar desse segundo, que acho que não tem que ser Sérgio Oliveira e muito menos Johan. E talvez assim, eles não funcionaram muito bem na primeira divisão, mas na segunda divisão, onde tem um hiato técnico enorme, talvez encaixe. O Lucas Lima já encaixou, a gente vai ver a parte física, né? Porque 2 anos depois da última Série B, como é que ele vai estar nessa? De 24 para 26. A Têncio fica como expectativa para um futebol que fisicamente é forte do mesmo jeito, mas com um nível técnico mais abaixo, talvez ele consiga render. E talvez, dessa vez, tendo um pouco mais de sequência nos campeonatos mais fracos, no começo do ano, no Pernambucano, ou na própria Copa do Nordeste, como o Fred falou, se for para revezar. Porque, de fato, talvez a fase de grupos do Sport tem que revezar. Eu acho que no mata-mata ali, se avançar para o mata-mata da Copa do Nordeste, aí você pode mesclar, jogar 2 semanas assim com o time principal assim para brigar pelo título, mas até lá, enfim, isso já seria bem mais na frente. No janeiro, fevereiro e março, quando começa a Série B, eu acho que ele teria como ter essa sequência. Enxergando o esporte como ele tem que ser, na verdade, protagonista, a Têncio cabe demais até nessa figura aquele segundo volante meia, que em alguns jogos você vai precisar para furar defesas. Domingues, seu Fabrício Domingues, Exato. Que não era para ele ser, ele era sozinho. Ele era, mas um cara que volta, arma o jogo, como o Lucas Lima faz, para você ter 2 caras dialogando e um Rivera ali atrás, xerifão, que você segure mais os laterais. Você vai ter Mateuzinho, que é um cara que também ajuda muito na recomposição. Então não é loucura você pensar um time na Série B utilizando o Rivera, se fosse um xerifão ali na frente, Mateuzinho, uma linha de 4. Mateuzinho, Lucas Lima, Atêncio e um ponta agressivo. Aí o Sport vai ter que, quando a gente chegar lá, o que o Sport se sabotou e virou as costas nesse ano e no ano passado para atacantes que precisavam ser decisivos ali na ponta esquerda, não pode faltar de novo. Mas você consegue construir um time muito a partir daí. E aí é muita qualidade com a bola nos pés. Pô. Você com esses caras juntos. A sua chance de dar certo é maior. Ah, Cauê, é certeza. É certeza de que esse investimento... Pô, certeza a gente não consegue ter isso. Mas você enxerga que algo dali possa sair com muito mais possibilidades do que tu botar um Johan para jogar nisso. Muito mais. E aí, vamos lá. Atêncio. O que é que a gente sabe de bastidor que não dá para ter confiança nele? Porque ele entra no jogo e às vezes arrisca uma bola que não é para arriscar. Sim. Ele não parece ter o mesmo conectado com a realidade, grau de concentração que a Série A pede, que a situação desesperadora do Sport pede, que aquele jogo naquele momento perde. A gente já viu ele perder uma bola ali no meio, né, que resulta num problema, ou tentar um passe de letra na hora que o time está perdendo em casa. Ele não parece dosar muito bem. Só que ao mesmo tempo, quando o jogador joga futebol, é muito rápido perceber. É isso. E Atêncio daqueles que você percebe rápido. Você vê o toque na bola, como segura a bola, não percebe, pô. O toque na bola gira rápido. É isso.
Pô, e objetivo sempre visando a Aí você não imaginar que numa Série B, Isso, pô. Agora tem numa que Série deixar B, jogar. e como tem que deixar jogar agora. Agora. E dizer assim, meu velho, vai pro primeiro tempo, porque uma coisa é chegar aos 40 do segundo tempo, quando ele Isso. entra, time perdendo, quase sempre ele entra assim, e o cara não tem nem a liberdade pra pensar em botar uma bola, porque já levou esporro. Sim. Quando tentou algo diferente, a turma diz, ó, meu irmão, não, vai ali, vai em frente, mas não inventa não. E outra, Fred, porque a gente pode chegar daqui a 4, 5 jogos, não der essa chance todinha pra ele e dizer, ó, pô, deu tudo aí, velho. Eu acho que a gente vamos mudar de opinião. Pode ser. Eu falei que isso aqui hoje Mudar é a de primeira opinião, vez que a gente é a faz. Pode ser primeira. que a gente mude. Vamos mudar de opinião, porque teve 4, 5 jogos, o cara não conseguiu mudar o comportamento. Não deu um chute na barra. Não deu um chute Mas na barra. veja só, Mas tá a gente dando. precisa... Um dia desse entrou, foi contra o Inter, que ele entrou, uma das Sim. bolas que bateu na barra E tem foi que dele. lembrar, porque a gente tá pegando, lógico, que aquele recorte de Copa do Nordeste, o nível técnico é muito menor. Quando ele machucou, quando ele quebrou o Que dedo, perdeu ali. Exato. Ele tava numa ascensão, fazendo bem, gol, decidindo. chutando a E bola. aí, assim, chutando, afastou pega, ele do chuta. elenco, afastou ele do Tem isso, trabalho. outro ponto dele. Ele pega e chuta. Pega e e chuta, chuta. É sempre olhando pra E bater. chuta seco, pô. Sempre olhando pra bater. Então, assim, tem o potencial tá ali. O potencial tá ali. É preciso, e às vezes é o que eu digo, às vezes o jogador você precisa que ser um pouquinho babá. Porque é o instinto do cara, porque é o jeito do cara de ser. E às vezes precisa se aproximar. Ao mesmo tempo que você precisa se aproximar de Rivera para mostrar o cara, a Rivera, o quanto ele é importante para continuar aqui, você tem que se aproximar de Atense e conversar. Olha, as coisas vão modificar aqui. Talvez o que não deu certo vai dar, mas a gente conta com você. E a gente vai, o que é que precisa? Precisa trazer sua família para cá? Você não está com sua família? Quer que a gente traga? O que é que precisa? Agora, você vai ter todo o suporte do clube para você poder gerar para a gente o que a gente imaginou quando comprou. É isso, tá? Agora, ainda tem mais uma questão aí, no caso Atencio, que ele pode ser aquele jogador que o Yuri Romão falou, que existe um jogador que o Sport só paga os salários. Ele nem poderia ter dito isso, né? Mas ele falou isso. Que existe um jogador, né, que é um empresário que quis colocar ele no Sport. Eu só enxergo duas possibilidades. Atencio O Carlos Alberto. ou Carlos Alberto. E todos os Que dias... seja Carlos Alberto. Assim, é um todos mantra. os dias, antes de dormir, eu peço que seja o Carlos Alberto Mas esse jogador, tá? talvez